negócio aqui de substância. Para mim, substância é tóxico, é substância psicoativa. Hein? E esse negócio aqui de mônada, não tem nada a ver. E você, sabe a diferença entre o racionalismo de Descartes, Leibniz e Spinoza? Não! Se você tem essa e outras dúvidas, venha comigo no nosso 5 Minutos de Filosofia. Pessoal, vamos falar hoje sobre os 3 principais filósofos de uma corrente filosófica conhecida como racionalismo moderno. Racionalismo é uma corrente filosófica que faz parte de uma área da filosofia chamada teoria do conhecimento, que parte da ideia de que o conhecimento seguro ele é derivado necessariamente da razão, da minha mente, ou seja, de coisas que independem dos meus sentidos, tato, paladar, visão, etc. Pois os nossos sentidos podem nos enganar. Os 3 principais filósofos que seguem essa linha são, respectivamente, Descartes, Spinoza e Leibniz. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Descartes, que é considerado, inclusive, o pai da filosofia moderna. O Descartes, ele vai criar uma filosofia que parte da dúvida absoluta. Ele diz o seguinte: tudo que vem da tradição, que outros filósofos escreveram antes e tal, é passível de dúvida. E tudo que eu possa assimilar pelos sentidos, também pode nos enganar. Então, só tem conhecimento seguro se eu me valer da razão. Então, ele constrói uma filosofia a partir de uma ideia de terra arrasada. Eu não posso confiar em nada. Eu posso estar delirando aqui, achando que estou assistindo uma aula de filosofia, mas na verdade tem outro lugar. Então, o Descartes leva essa dúvida ao ponto radical de criticar tudo, até ele chegar a uma ideia elementar que seria o alicerce de toda a sua filosofia. E a ideia é a seguinte: penso, logo existo. Essa é uma máxima muito famosa sobre a filosofia. Quer dizer o seguinte: por ter consciência da minha existência, é fato, é garantido que eu estou no mundo. Só que o Descartes vai problematizar mais ainda essas coisas. Do tipo, e se tiver um gênio maligno, uma força oculta, me enganando, e eu estiver em coma, em outro lugar, achando que estou vivendo? Quando ele cai nesse tipo de problema, ele vai recorrer a Deus para tentar ter alguma certeza sobre algo. E aí ele diz o seguinte: se Deus é perfeição, ele não permitiria que isso acontecesse. Logo, eu de fato estou vivendo, estou existindo. Então, esse é o pontapé inicial da filosofia dele. Uma outra coisa interessante também que ele trata, é a ideia de substância, que ela começa a ser trabalhada desde Aristóteles. E quer dizer, nada mais nada menos, aquilo que permanece nas coisas que mudam. Ou seja, aquilo que há de permanência. E o Descartes, ele vai criar uma teoria dualista para isso, e vai dizer que nós, seres humanos, somos compostos de 2 substâncias. Uma delas é a resistência e a outra a res cogitans. Resistência seria a natureza corpórea, nós somos corpo, e o res cogitans, pensamento. Então a gente é composto de 2 esferas distintas, corpo e alma. Só que essa alma não tem a ver com algo sobrenatural, mas com a nossa capacidade de pensar e criar coisas abstratas. Aí vem outro camarada depois, que é o Baruch Spinoza, que é um cara judeu, que foi expulso de Portugal, a família dele e tal, ele cresceu na Holanda, e ele cria uma teoria muito interessante que diverge em alguns aspectos do que o Descartes disse. Ele vai criar uma teoria monista. Como assim? Ele vai dizer que tudo é uma coisa só. Ele cria uma concepção, de Deus que é diferente dessas que a gente vê nas religiões e tal. Ele diz o seguinte: tudo é Deus. É o que a gente chama de panteísmo, Então Deus está em tudo, Deus pode ser uma força metafísica, mas também pode chamar de natureza. Inclusive nós, seres humanos, também fazemos parte desse todo, que seria Deus. Isso, obviamente, foi questionado pelas religiões que a gente conhece, tradicionais e tal. Mas o que nos importa aqui é o seguinte: para Spinoza, tudo é regido pelas leis da natureza. Inclusive nós, seres humanos, somos regidos por leis da natureza, por uma série de fatores de causalidade que independem do indivíduo. Então, o que eu quero dizer com isso? Para Spinoza, o ser humano não tem livre-arbítrio. A gente está determinado por uma série de circunstâncias que a gente não tem controle nenhum. Por exemplo, eu poderia ir para Paris agora, eu acho que seria um bom plano.
mas eu não posso ir porque eu não tenho grana para isso. E por que isso acontece? Isso tem a ver com uma série de circunstâncias prévias, né? A minha família não tem grana suficiente para que me permita fazer esse tipo de coisa. Mas você pode dizer, mas você pode trabalhar e você pode reverter esse tipo de situação. Mas fato é que sempre o teu ponto de partida vai ser determinado por uma série de outras coisas que você não tem controle. Isso serve para outras coisas também, como, por exemplo, relações amorosas. Bom, você conheceu o amor da sua vida, ok? Bom, você conheceu porque você estava na escola X, que você foi fazer o curso superior, não sei o quê. Porque você estava na rede social e coincidiu de se encontrar a pessoa no momento que ela estava propícia a flertar com você de volta. As pessoas não estão assim todo o tempo. Então, o Spinoza fala que nós não temos controle sobre as nossas escolhas, sobre a nossa vida. Isso tem a ver com uma série de causalidades prévias. Por fim, vamos falar do Leibniz, né? O nosso terceiro intelectual racionalista. O Leibniz tem uma teoria interessante, né? Se para Descartes as substâncias são duas e para o Spinoza é uma só, para Leibniz as substâncias são infinitas. Sim, cada indivíduo que é composto por uma mônada, né? Mônada é uma ideia que quer dizer a essência daquilo que é animado, aquilo que tem vida. Isso não tem a ver só com os seres humanos, mas com animais, etc. Então ele diz que cada indivíduo é uma mônada. Então as substâncias elas são infinitas, elas são muitas e muitas. Cada mônada é diferente uma da outra, ok? Então os indivíduos são diferentes entre si. Para Leibniz, né, usando essa lógica da teoria da mônada, cada indivíduo ele é particular, ele tem a sua própria mônada e ele escolhe coisas e ele pensa coisas que não seguem nenhuma lógica padrão. E ele vai concluir com isso que nós temos sim livre-arbítrio e vamos escolher o que nós queremos para a nossa vida de acordo com a nossa própria percepção da realidade, que é diferente de indivíduo para indivíduo. Então, recapitulando, para Leibniz, o ser humano é livre. Para Spinoza, não. É basicamente o que eu tenho que falar por hora. Até a próxima. Tchau!